Olá, queridos amigos da educação. Olá, sociedade friburguense. Hoje, dia 19 de abril, nós estamos passando pelo feriado de Páscoa e eu tenho a honra de receber aqui como meu entrevistado um advogado trabalhista que tem feito muito sucesso diante das suas causas vencidas no serviço público a favor dos servidores municipais. Eu, que sou uma servidora municipal concursada da educação, também enfrento diversos imbróligos na área administrativa. Tenho o prazer de receber aqui Dr. José Guilherme Pimenta. Meu boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Cristina. Boa noite a todo mundo que está nos ouvindo aí. Um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Espero poder contribuir alguma coisa aí com esse assunto que está tão em pauta no nosso município hoje. Vamos iniciar, doutor José Guilherme. Eu tenho a clássica pergunta, né, que é o tema do nosso programa, De Frente com a Verdade. Vamos estar hoje fazendo a tratativa do que é um PAD, informando a vários colegas meus, servidores, que têm enfrentado essa situação com o município, qual o real objetivo, a intencionalidade de um PAD. Ou seja, quando a gestão pública procura esse caminho contra o servidor, o que, na verdade, está escondido nessa intenção? Então, Cristiano, boa noite. Na verdade, o PAD é o Processo Administrativo Disciplinar. Ele é instituído com o intuito de apurar infrações disciplinares por parte do servidor público. Existe o processo administrativo disciplinar tanto no âmbito federal quanto estadual e municipal, tá? No federal tem lá a sua lei específica que rege, o estadual a mesma coisa e o municipal aqui em Friburgo também. Eu acho que antes da gente entrar no PAD em si, no procedimento administrativo disciplinar, caberia aqui a gente falar sobre uma lei que é relativamente nova, mas que caiu no esquecimento aqui no nosso município. Eu acho que os próprios servidores não têm conhecimento, por que não dizer que o próprio executivo do município não tem conhecimento, porque até onde eu sei, essa comissão de ética, disciplina e conduta, que é previsto na Lei Municipal 4667 de 2019, nunca foi instituída. E é uma comissão que tem que existir, não é, doutor? Tem que existir. Até porque a gente vai conversar um pouco aqui sobre isso, da leitura da lei. Eu entendo que para se abrir um processo administrativo disciplinar contra qualquer servidor, inicialmente tem que se passar por essa comissão de ética e de conduta, para que essa comissão apure o motivo se existe uma verdadeira justa causa para a instauração de processo administrativo disciplinar. Então, eu vou pedir que o senhor faça um breve relato explicando sobre essa lei. É do meu conhecimento e também mais deve ser do senhor que os PADs têm vindo com força total, principalmente na área da educação. E eu posso dizer ao senhor seguramente que quando eu recebi o primeiro PAD, eu tenho 3 PADs impetrados pela atual gestão, eu fiquei apavorada. Era uma matéria que eu não conhecia, nunca sofri isso em toda a minha carreira na educação, que são mais de 20 anos, e a sua vinda aqui hoje é exatamente para esclarecer aos meus colegas que têm sofrido, que isso tem trago a eles até problemas de saúde, e se o senhor pudesse agora se aprofundar um pouco nessa lei. Vamos lá. Como você falou aí, o processo administrativo disciplinar, Cristina, ele tem o intuito de apurar uma falta do servidor público. Ele não pode ser usado como instrumento de temor, de aterrorização, ou até de coação, ou até de assédio moral, como a gente tem visto muito. E por isso que eu estava dizendo que, primeiramente, eu entendo que para que se abra um processo administrativo disciplinar, a Lei 4667 é muito clara. Tem que existir uma comissão de ética e disciplina, está previsto lá no artigo 6, parágrafo 1º, com 3 agentes públicos efetivos titulares e 3 agentes públicos suplentes, tá? Pois não. E essa comissão de ética vai apurar, e aí tem vários artigos aqui na lei falando sobre conduta, sobre infração, sobre falta,
sobre a conduta do agente, o que deve ser apurado ou não. E aí, no artigo 9, o artigo 9 fala que a Comissão de Ética e Disciplina tem que conhecer de denúncias de infrações no âmbito do Poder Executivo Municipal, as infrações ao Código de Ética e de Conduta. E aí instaurar de ofício mediante denúncia, isso é o inciso 3, procedimento apuratório de infração às normas constantes deste Código sob pena de omissão. Ou seja, cabe à Comissão de Ética e de Conduta instaurar um procedimento administrativo que antecede ao processo administrativo disciplinar, tá? Sim. E que para apurar se existe causa ou motivo, que aqui eles chamam de justa causa, para se apurar, se apresentar ou se impetrar um processo administrativo disciplinar em face do servidor. Então, doutor, como é uma lei que está, assim, entre aspas, né, no esquecimento, e já o senhor relatando ali, eu já consigo vislumbrar um pouco que vivi, tenho vivido, podemos dizer que há uma falha, caso essa comissão ela não está ativa. E existe a comissão de inquérito, eu passei por essa comissão de inquérito no primeiro PAD. Os 2 PADs seguintes, eles correram num outro rito, que eu não entendi. Então, se há um trâmite, ele precisa ser seguido, precisa ter uma isonomia, né, uma igualdade para todos, até se impetrar o processo, se dar, julgar e se abrir realmente um PAD, nós podemos dizer que há uma falha, entre aspas, porque se a comissão não está instituída... Sim, eu entendo, sim. Eu acho que a lei é bem clara, a lei de 2019, então eu entendo que todos os processos aí administrativos disciplinares que foram instaurados após a vigência da lei estão, vamos dizer assim, viciados, porque não seguiram o procedimento legal previsto numa lei que é a lei municipal. Sim. Então cabe ao município cumprir a lei. Sim. Entendeu? Inclusive, tem um pedaço aqui da lei que eu separei para a gente falar. Pois não. Que é o artigo 11, que deixa isso bem claro. Havendo justa causa, a comissão determinará a instauração de ofício ou mediante denúncia de procedimento apuratório de infração a princípio ou regra ético-profissional. O ato de instauração, parágrafo 2º, o ato de instauração deverá ser publicado no Diário Oficial do Município, com a omissão dos nomes dos envolvidos e conterá breve descrição dos fatos noticiados. Na finalização, artigo 12, na finalização da instrução e procedimento, ou seja, após a apuração por essa comissão dos fatos relacionados à denúncia, se existe por maioria dos membros acerca do enquadramento do agente público em auto infracional devidamente fundamentado ou da promoção de arquivamento junto à Comissão de Processo Disciplinar Administrativo. A decisão, artigo 13, a decisão da Comissão de Ética e de Conduta será publicada no Diário Oficial do Município com nomes dos envolvidos e constando a emissão de procedimento para abertura de processo disciplinar pela comissão competente. Então, eu acho que esses 3 artigos, o 11, o 12 e o 13, deixam muito claro que antes de se instalar um processo administrativo disciplinar, tem que se passar primeiro por essa comissão de ética e de disciplina do município. Essa comissão de ética, doutor José Guilherme, o senhor disse, né, citou aí, muito bem, sobre os membros. E todos esses membros, eles estão, no caso, subordinados ao procurador do município ou diretamente ao chefe do executivo? Então, tanto a comissão de ética e disciplina quanto a comissão de inquérito administrativo estão subordinadas ao prefeito, sim, ao chefe do executivo. Sim. Até porque as 2 leis mencionam que para se instaurar um procedimento administrativo disciplinar tem que ter o de acordo, né, a autorização do chefe do executivo. Não só na abertura do procedimento, como também na finalização do procedimento. Sim. E no caso, doutor José Guilherme, quando o senhor, como um advogado trabalhista, o senhor recebe um cliente, enxerga essas falhas, né? Falhas entre aspas, deixando bem claro. É possível saber se pedir em juízo a nulidade de um PAD? Eu entendo que sim. Eu entendo que sim. Inclusive, eu já vi algumas decisões
favoráveis aos servidores, inclusive aqui contra o município de Nova Friburgo. Na época eu estava atuando pelo município. Sim. E um servidor conseguiu anular na Justiça do Trabalho um PAD desse, onde ele foi demitido por justa causa, devido a um vício na comissão de inquérito administrativo. E qual foi esse vício? A lei diz que tanto na comissão de ética e disciplina, né, de ética e de conduta, Sim. quanto na comissão de inquérito administrativo, os servidores que são nomeados para compor essa comissão têm que seguir determinados requisitos, entre eles de ser um servidor estável. Pois não. Ou seja, não pode ser um servidor em cargo de comissionado, por exemplo, como eu fui no município há algum tempo, para participar dessa comissão. E aí isso gerou um vício e gerou a nulidade de todo aquele procedimento administrativo, e o município foi obrigado a reintegrar o servidor. Muito bom, e muito não só interessante. reintegrar, como pagar todos os salários do período que ele ficou sem receber. E eu tenho assim uma curiosidade, doutor José Guilherme, isso é uma curiosidade minha, porque enfrentei um PAD e agora com esses seus esclarecimentos estou vendo que foi um PAD assim com muitas injustiças, e estou enfrentando mais 2 PADs, eles estão tramitando ainda, e o último foi impetrado em julho de 2024. Como o judiciário tem visto nesses últimos tempos, o senhor que atua como advogado, como o judiciário, no caso é a Justiça do Trabalho que julga, não é, doutor José Guilherme? Estou correta quando a gente procura, após a prefeitura, ver os nossos direitos. Isso é matéria da Justiça do Trabalho. Como a Justiça tem visto essa enxurrada de procedimentos administrativos, e os servidores são poucos ainda, porque as pessoas têm muito medo, mas eles estão começando a buscar os seus direitos, até mesmo porque o assédio moral ele está muito latente na nossa cidade. Então, Tiana, o procedimento judicial para os servidores aqui do município de Friburgo pode ocorrer na Justiça do Trabalho, mas pode ocorrer também na Justiça Estadual, que todo mundo conhece como fórum. Por quê? Normalmente, quem é servidor estatutário tem que demandar contra o município lá no fórum, que é a Justiça Estadual. Tá? Correto. E quem é servidor seletista demanda contra o município na Justiça do Trabalho, que é a Justiça Federal. Federal do Trabalho. Né? Não é a Justiça Federal que o pessoal pleiteia benefício contra o INSS ou ação contra a escola, não, que é a Justiça do Trabalho, que é de instância federal. Né? E hoje em dia já existem entendimentos de que determinados assuntos também são, mesmo o servidor sendo seletista, também são de competência da Justiça Estadual. Então a Justiça do Trabalho está ficando um pouco esvaziada, porque algumas das últimas decisões que eu andei vendo no Supremo Tribunal Federal, no STJ, tem desviado determinados assuntos relacionados aos servidores públicos, seletistas, também para a Justiça Estadual. Sim, no caso a penalidade para os 2 regimes, sendo servidor estatutário ou seletista, é a mesma. O prefeito tem o mesmo olhar, o gestor, né? O gestor tem que ter o mesmo olhar. Sim. E aí o que você estava me dizendo, o processo disciplinar, administrativo disciplinar, né, o famoso PAD, ele tem um regramento específico. E aí, no caso do nosso município, esse regramento está na lei 1470 de 79. Uma lei muito antiga, uma lei anterior à nossa Constituição Federal, mas que em vários artigos até que ela acompanha bem a Constituição, ela, vamos dizer assim, ela prevê uma série de procedimentos que têm que ser seguidos, ela fala sobre as penas que podem ser aplicadas em detrimento do servidor. E aí, no nosso caso aqui, é a Lei 1470 de 79. Eu tenho, doutor José Guilherme, uma marca privada dentro do meu WhatsApp, que é a Marcação na Educação, que inclusive ela está citada nos meus 2 últimos PADs, onde ali nós conversamos. Eu converso com os meus colegas. Essa marca foi criada na pandemia, porque na época dessa situação que estávamos vivendo, a gente não tinha como conversar. Então eu tive essa ideia
Eu comecei com 30 professores, hoje tenho 3.570 professores que me seguem porque querem, mas o que nós conversamos ali não é levado a Instagram, a Facebook. E eu tenho ali visto relatos, né, mensagens e áudios de colegas que têm sofrido com uma penalidade pelo PAD, que é a chamada suspensão de 30 dias, ou 60 dias, ou até 90 dias. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre isso, porque quando o colega é suspenso, principalmente na área de educação, o primeiro temor dele é ficar sem o salário. Ele acha que vai perder todos os seus benefícios. O segundo é, a gente que trabalha na educação, a gente tem um ritmo, né, doutor José Guilherme? Então, quando a gente está em casa, eu acredito que a gente se sente engessado. Quem trabalha e atua ali arduamente com a educação municipal. Então, eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre essa penalidade, a suspensão, que deve ser lavrada pela secretária, né, ou pelo secretário de educação, mas com a anuência do chefe do executivo. Então, Cristiano, eu acho que, além de falar da questão da pena de suspensão, a gente podia mencionar aqui as outras penalidades que estão previstas na nossa Lei 1470. O artigo 211 deixa lá claras as penas disciplinares, que é a advertência, que é a mais leve, a repreensão, a terceira, que é a suspensão, depois tem multa, tem a destituição de função, tem a pena de demissão, que eu acho a mais grave, Sim. E a cassação da aposentadoria ou disponibilidade. E aí, no artigo 212, a lei deixa muito claro que as penas disciplinares serão consideradas a natureza e a gravidade da infração, os danos que dela proviem para o serviço público e os antecedentes funcionais do servidor. Ou seja, nada mais, nada menos do que a proporcionalidade das penas, que a gente vê muito no direito do trabalho. O direito do trabalho protege muito a relação de patrão e empregado, de servidor e município. Por quê? Teoricamente, na prática, o servidor ou o empregado é a parte mais fraca da relação, do elo, né? E aí o direito diz isso muito claramente, que tem que haver uma proporcionalidade entre o ato cometido pelo servidor, o ato que se foi provado, e a pena que é aplicada ao servidor. Sim. Então, dentro disso, se é discutido se cabe ou não aquele tipo de punição que é aplicado ao funcionário. Sim. Se existiu a proporcionalidade. Sim. Entendeu? Eu vi, por exemplo, casos no município que quando eu estava atuando na procuradoria, que eram casos clássicos de punição severa e acabaram que não foi realizada essa apuração. Entendeu? E outros casos com coisas bem simples e tiveram apuração e o servidor foi demitido. E aí depois eu não sei como é que ficaram essas situações, não vou citar nomes aqui, Sim. porque tem sigilo sobre esses processos. A demissão, doutor José Guilherme, pode ser revertida ou concursado realmente dentro da lei administrativa, ele corre o risco da demissão? Corre sim. E aí passa por isso que a gente está dizendo. Sim. Tem que ter um processo de ética primeiro, depois tem que se apurar a justa causa, tem que se enviar isso para a comissão de inquérito. A comissão de inquérito tem que abrir o procedimento, dar conhecimento ao prefeito, o prefeito dá o de acordo para o procedimento poder seguir. E aí, o processo administrativo disciplinar, se ele não seguir esse rito, se não for dado direito de defesa, seguir o devido processo legal, esse ato pode ser nulo depois. Sim. Mesmo que seja aplicada uma pena de demissão ao servidor, que é a pena mais grave, a meu ver, se ele tiver evado de algum vício, durante esse procedimento todo que eu narrei aqui agora, cabe-se a servidor tentar discutir isso no judiciário para tentar ser reintegrado. No caso, havendo essa penalidade e o servidor sendo demitido, ele pode recorrer ao mandado de segurança? Isso é permitido? Ele sendo concursado,
até o judiciário determinar ou não. Ele seria demitido e ingressaria no judiciário. Ele sendo demitido por justa causa, ele ainda pode fazer um recurso dentro da própria esfera administrativa que é direcionado ao prefeito. Sim. Tá? E após isso, ele pode se dirigir ao judiciário para rediscutir aquele assunto e aí o judiciário dizer se aquela medida que o município tomou é realmente proporcional ao fato que foi imputado ao servidor. Isso independe do regime que ele esteja. O estatutário, o seletista, ambos têm o mesmo direito. Do regime que ele esteja. Eu entendo que a gente não pode tratar de forma desigual os que são iguais. Sim, a isonomia, né? A isonomia. Apesar do município ter 2 regimes jurídicos, né? Sim. Eu entendo que a gente não pode tratar um de forma diferente do outro. Sim, exatamente. Desculpe. E doutor, outra coisa também que me chega muito, né, na minha marcação na educação é essa questão de secretários estarem tomando atitudes muito veementes à frente do gestor. Quando estamos na educação, vou fazer tentar figurar para o senhor, e temos alguém que nos comanda, né, um chefe, tem todas as pastas. É possível também se impetrar um PAD sobre essa pessoa para não ferir a questão da imparcialidade ou não? Isso não é permitido. Você diz o próprio secretário por um processo administrativo disciplinar? Sim, por ele. Vou tentar figurar para o senhor. Há um servidor, ele trabalha numa determinada pasta e o próprio chefe imputa esse procedimento a ele. E existe a imparcialidade, nós sabemos, né? É permitido que esse servidor, dentro da esfera administrativa, ajuize ou apenas na Justiça do Trabalho? Você está dizendo o quê? A defesa? A defesa, sim. Não, então. Dentro da esfera administrativa tem que ser dado o direito de defesa ao servidor. Sim, que é o amplo contraditório, né, doutor? Ampla defesa e contraditório. Isso, exatamente. São as palavras mais famosas hoje em dia. E se não for dado, é o que eu falei, é nulo o procedimento. Entendeu? Porque eu entendo que primeiro o servidor tem que passar pela esfera administrativa para depois ingressar na esfera judicial. Correto. E no caso, doutor, dentro da Justiça do Trabalho, hoje, né, a Justiça enxerga de uma forma imparcial os poderes, quando nós vamos buscar essa eu não vou dizer ao senhor essa retratação, mas o nosso direito, porque temos o dever, né, e podemos fazer isso, ou a Justiça, por talvez estar, né, a demanda do sistema, haverem muitos processos, muitos casos. Friburgo, eu até solicitei ao vereador que abriu o programa um requerimento de informação, porque, pelo que eu vejo na minha marca, tem mais de 50 casos. Em pouco tempo, nós vamos falar aí de 5 anos, né? Estão se iniciando 5 anos de uma gestão reeleita pela democracia, né? Pelo voto direto. Como a Justiça trata o poder, trata o lado de lá como um cidadão comum, como eu sou uma cidadã, ou existe essa questão de terem muitos casos contra o mesmo gestor e quererem dar logo uma finalização? Como o juiz, é o juiz que julga, né, doutor, na Justiça do Trabalho. Sim. Como ele tem esse entendimento na audiência? Ele faz essa tratativa igualitariamente ali a servidora e aquele gestor ou aquele secretário que está no cargo de confiança, mas é um concursado ou um nomeado. Como é esse olhar do juiz? Então, cabe ao magistrado tratar as partes de formas iguais. Né? Sim, isso está previsto até na Constituição Federal. Então, não pode haver, vamos dizer assim, tratamento diferenciado de uma parte em relação à outra. Uhum. Da mesma forma que a gente tem o direito de impetrar a ação, o município tem o direito de se defender, de recorrer, né? De recorrer, de defender, tudo dentro do devido processo legal que a gente falou aqui, tanto serve para a esfera administrativa quanto para a judicial. Sim.
E aí, perdão, outra coisa que você me perguntou? Foi a respeito, essa é uma grande dúvida que eu tenho e é uma dúvida que está sempre entre os meus colegas. As pessoas estão em estágio probatório, muitas das vezes, doutor. O senhor tem ciência, houve um concurso, né, ano passado, 2023, me relatam, isso não é fake news, me relatam mesmo por mensagens, por áudios, questões que vivem dentro do seu trabalho, de serem coagidas, humilhadas, constrangidas, como o senhor citou aí a princípio, a advertência. No meu primeiro PAD, eu recebi uma advertência num livro de ata, uma advertência por escrito, e o PAD já estava aberto. E eu fui encaminhada... Pelo mesmo motivo? Pelo mesmo motivo. Eu recebi 3 penalidades. E eu tenho que ser justa, doutora, apesar de ser contrária no meu posicionamento político, eu preciso ser justa. Quando eu tomei ciência, porque eu nem sabia o que significava a letra PAD, eu não sabia, realmente eu fui assim pega de surpresa, eu tive uma questão emocional de medo, de terror. Hoje eu já estou mais tranquila. E eu fui ler o processo, inclusive no dia da primeira oitiva eu pedi a um legislador que me acompanhasse e o próprio procurador ele fez a nulidade dessa advertência por escrito, porque eu recebi no mesmo dia 3 penalidades. Exatamente. O que a gente chama no direito de bis in idem. Você não pode ser punido mais de uma vez pelo mesmo fato. Sim, então eu percebo... Se aplicar a primeira penalidade, não podia aplicar a segunda e a terceira pelo mesmo motivo. Exatamente. Eu percebo, doutora, assim, que principalmente os novos concursados que estão vivendo o estágio probatório, né, que é um estágio que dura um período de 3 anos, e até lá nós já teremos novas eleições municipais, eles têm muito medo, eles estão sob coação, sob medo. E eu queria que o senhor falasse também um pouco sobre isso. Há essa diferenciação quando o servidor, ele fez o concurso, ele tomou posse, ele recebeu o carimbo lá na carteira que ele é concursado, aprovado pelo concurso tal, a lei tal. Há essa diferença, para ele ir atrás, ir em busca dos direitos dele, ele precisa passar por esse estágio probatório? Porque as pessoas têm muito receio. Não. E eu costumo dizer, vocês concursados têm que se posicionar. Todos, não é? Todos devem se posicionar. Sim. Então, é aquilo que a gente estava falando há um tempo atrás. Todos nós temos direitos e deveres na sociedade. Né? Sim. Os servidores públicos, a mesma coisa dentro do seu ofício, lá dentro da sua secretaria, do seu órgão de atuação. O servidor concursado recém-empossado, que está no estágio probatório, quando está na rua, ele é o mesmo servidor que você que está há 20 anos no serviço público, os outros que estão há 30. A diferença é que ele não pode sofrer uma pena de suspensão, por exemplo, sob pena de ele poder perder o cargo, enquanto ele está nesse estágio probatório. Sim. Entendeu? Então, daí eu acho que ele vem o medo dos servidores novos em tomar qualquer tipo de atitude em face de qualquer pessoa que seja, com medo justamente de perder o cargo para o qual ele passou no concurso. Sim. Entendeu? Mas aí cada caso é um caso, isso tem que ser sopesado, entendeu? Qual é o tipo de assédio que ele está sofrendo. Sim. Eu vou tentar me reportar ao senhor, claro, sem citar a situação, porque nós sabemos que o PAD ele corre em segredo, né, doutor? Sim. A gente sabe tem que ser em segredo. Sim, dos precedentes. Eu sei que o senhor atuou num caso recente e esse caso trouxe grande repercussão na nossa cidade. E eu queria que o senhor falasse um pouco sobre como o senhor conseguiu reverter esse caso e ter êxito para o cliente. Porque pelos relatos que nós soubemos e foram vazados, né, na mídia, e correu toda a cidade, inclusive eu reportei algumas coisas nas minhas redes sociais privadas, eu nem tinha ideia de ter esse podcast. E eu passei a ter a ideia desse podcast, o Dr. José Guilherme, devido a tanta pressão
que sofri e venho sofrendo, porque eu acho que a democracia sempre tem que prevalecer. E eu faço parte de uma carreira de muitas mulheres, magistério. 53% do voto na nossa cidade são das mulheres. E foram elas que me colocaram, né, nessa posição de, entre aspas, administradora, né? Porque não adianta eu ter um grupo, não adianta eu ter um podcast se eu não tiver público para isso, claro. Né? Eu gostaria que o senhor falasse um pouco, como advogado, como que o senhor conseguiu reverter isso, se é importante a gente procurar respeitar os prazos, porque eles existem, após perdidos a gente não tem como reivindicar nossos direitos, e, claro, sem citar nomes, como foi essa batalha que foi vencida? Então, Cristiano, é o que você falou, a gente venceu a batalha, mas não venceu a guerra, né? Sim. Porque o processo está em grau de recurso. Sim. O caso dessa servidora em específico, eu não vou citar o nome aqui porque Pois não, claro. acho que ela não gostaria. Mas o processo é público, não tem segredo de justiça, está tramitando justiça do trabalho, então se as pessoas acessarem lá, vão conseguir obter as informações. Eu estava falando esses dias com a jornalista Denise Lopes. A gente fez uma live falando sobre assédio moral. Sim, eu assisti. E aí eu estava falando sobre o assédio moral e a dificuldade que é para a pessoa que está sofrendo assédio moral comprovar isso. Porque quando a pessoa ingressa com uma ação judicial, seja na demanda na Justiça do Trabalho ou na estadual, requerendo uma indenização porque está sofrendo um assédio moral, o ônus da prova é dela. Sim. Entendeu? Então, dependendo da situação que a pessoa vive, é difícil ela comprovar. Muito difícil. Agora, essa servidora em si, ela, como já estava sofrendo assédio moral há muito tempo, ela tinha uma série de provas que ela foi reunindo. Sim. Além da prova testemunhal. Sim. E aí a gente conseguiu conduzir bem a ação e tivemos êxito aí na primeira instância. Sim. E no aí, caso... o meu conselho a esses servidores que estão nessa situação, de assédio moral, as mesmas conselhos ou indicações que eu dei lá na live, que é tentar fazer prova disso. Comunicar o superior hierárquico, comunicar a prefeitura, documentar isso, entendeu? Dependendo da situação, até fazer um registro de ocorrência. Sim. Já tiveram servidores que me procuraram que eu orientei nesse sentido, porque o caso estava ficando tão grave que eu falei, eu fiz, doutor. Está na hora de você fazer o registro de ocorrência. Eu fiz. Até para se resguardar. Eu fiz. Entendeu? Aí eu não estou falando do teu caso específico. Sim. Não fiquei sabendo. Sim. Mas desse servidor que me procurou. Sim. Então, cada caso é um caso, vai depender da demanda, das provas, entendeu? Mas eu falo que a questão do assédio moral realmente é uma prova difícil de ser feita, porque normalmente o assédio é cometido do superior para o subordinado, ou de um funcionário com o outro, e aí de repente ele só está naquele ambiente os dois. O assédio é de forma verbal, não é documentado. Também de uma forma indireta, de uma forma indireta, às vezes através de um terceiro. Sim. Entendeu? Como foi o caso dessa servidora que a gente ganhou a ação. E, doutor, e os danos, como são reparados? Porque é um processo administrativo, ele corre dentro da prefeitura, ele vai tomando uma proporção e ele vai causando uma instabilidade, porque quando a gente faz um concurso, a gente faz o concurso porque a gente procura estabilidade profissional. E a partir daí a gente começa a sofrer com a demissão, né, com o medo da demissão. Esses danos são reparados na Justiça do Trabalho também, no caso da indenização, na vara civil. O senhor acha fácil essa ação ser vencida? Então, o entendimento jurisprudencial atual, tenho visto tanto na Justiça Estadual quanto no Trabalho, é de que aquele servidor que foi injustamente demitido por justa causa e consegue reverter essa decisão lá na Justiça, seja na esfera civil trabalhista, normalmente é fixado um dano moral para esse servidor. Sim.
decorrente de todo esse procedimento que ele sofreu de forma injusta. Sim. Entendeu? E aí eu entendo que o procedimento administrativo instaurado, dependendo das circunstâncias, se houve exposição do servidor e ao final ele não foi punido, mas passou por um longo período de sofrimento decorrente desse processo administrativo, eu também entendo que cabe a ele buscar a reparação na justiça, sim. Seja ela na Justiça do Trabalho ou na Justiça Estadual. O senhor deve ter conhecimento, eu vou me reportar agora, vamos voltar para as leis, né? Que foi feita uma sessão, extraordinária na Câmara Municipal em janeiro, onde foram-se encaminhados alguns projetos que ferem ao plano de cargos e salários da educação. E algo que tem chamado bastante atenção é o Código de Ética, onde é ali, doutor, uma questão sobre a censura. Isso tem sido muito debatido nas redes sociais. Quando se colocado esse insígnia da censura a nós que somos funcionários, que não temos mais o direito de nos manifestar, né? Isso tem sido alvo de muitos debates, tanto no legislativo quanto perante a sociedade, em todas as partes, saúde e educação. E o que eu queria perguntar ao senhor é exatamente isso. Dentro da lei, dentro da legalidade, sou uma funcionária pública, concursada, de carreira. Até que ponto a esfera administrativa que me comanda, faço parte de uma secretaria, que eu respeito a hierarquia, e o gestor, ela pode inferir na minha vida pessoal, porque, para o meu entendimento, o PAD tem que ser feito, né, tem que ser levantado no meu laboral. No caso, eu sou professora, dentro de um ato que eu tenha cometido infracionário dentro da minha função como professora. A partir dali, da minha carga horária cumprida e do meu serviço executado, depois que eu assino um ponto e vou embora, eu sou uma cidadã que tem posicionamento político, que eu tenho o meu posicionamento por diversos temas. Então, dentro da lei, doutor José Guilherme, até que ponto o poder, né, no caso executivo, ou quem nos comanda, qual o limite que eles podem chegar? Porque, para mim, sou um pouco de abuso de autoridade, da questão de se querer se posicionar pela força, porque o emprego é o nosso sustento, né? O que nós levamos de sustento para a nossa família. Então, a partir do momento que a gente começa a sofrer sanções no nosso trabalho, independente do que seja, porque aqui a gente não vai citar caso nenhum, tem pessoas que recuam, tem pessoas que não recuam, como eu, e eu gostaria de saber, dentro da legalidade, até que ponto, até que limite a gestão pública pode avançar nesse sentido. Então, esse é um termo muito complexo, Sim. Você disse, muito debatido hoje em dia, não só na esfera civil como na esfera judicial. A Sim. gente vê aí inúmeras demandas sendo protocoladas todos os dias nesse sentido de rede social, com relação a fatos publicados em redes sociais ou na televisão, em rádio. Eu entendo que você tem que ser, vamos dizer, qual a palavra eu vou usar? Seria ético? De forma mais simples. Você pode ser punida pelo município, vamos dizer assim, ou sofrer algum tipo de punição decorrente de atos que você cometa no exercício da sua profissão. Sim. Durante o seu trabalho. Sim. O município não pode tomar contra você medidas por motivos ou por fatos da sua vida particular. Sim. Entendeu? Se você comete um ato na sua vida particular contra determinada pessoa ou cidadão, aí cabe a esse cidadão, Sim. se for o caso, instaurar um procedimento judicial, Sim. um processo judicial, ou buscar o direito que ele entende devido decorrente daquele ato que ocorreu. Mas não cabe à administração pública punir o servidor por um fato cometido na vida particular. Sim, sim. Isso tem ocorrido, doutor José Guilherme, bastante. E isso tem, para algumas pessoas, as enfraquecido, né?
Eu tenho participado de audiências públicas tocantes à minha área educação, e sempre o questionamento é esse: as pessoas não comparecem. É porque o temor é muito grande de se perder o emprego. E a falta de esclarecimento, e por isso eu fiz questão de lhe convidar para esse tema, que eu sei que esse programa será muito assistido, quando eu coloquei a inserção no grupo que o senhor viria, que para mim é um grande prestígio. Já me pediram outras edições que o senhor retorne, tá? Então já se sinta-se convidado, faça daqui a sua casa. Porque a falta de esclarecimento é muito grande para o funcionalismo. O senhor vê que nós abrimos o programa falando de uma comissão de ética. Eu tinha conhecimento que ela tem que existir, mas eu mesma passei já por um PAD, que eu fui penalizada com uma suspensão, já cumpri, e eu não passei por essa comissão de ética. E esse fato me veio me esclarecer muito através da sua fala. Outro fato importante que a gente passou aqui e acabou entrando nos assuntos, né? Uhum. Com relação voltando ao PAD, como eu tinha dito, ele tem alguns requisitos a serem cumpridos que estão previstos lá na Lei 1470 de 79, Sim. que é o Estatuto do Servidor Público. E até ser criada uma nova lei, eu entendo que esse aqui está vigente. Sim. No que ele não confrontar a Constituição Federal ou uma lei federal, ele está vigente. Sim. Entendeu? Então, uma coisa importante que eu vejo muita gente falando: o meu procedimento disciplinar está lá há 2 anos e não tem resultado, estou há 2 anos nesse desespero, preocupado, sem dormir, sabendo o que vai acontecer comigo. E não pode. A lei é muito clara. Tem um prazo para você instaurar o procedimento e terminar o procedimento. Está previsto no artigo 231. O inquérito deverá estar concluído no prazo de 90 dias, a contar do dia imediato ou da publicação, no órgão oficial, do ato de designação da comissão, prorrogáveis sucessivamente por período de 30 dias no caso de força maior, a juízo do prefeito municipal até o máximo de 150 dias. Ou seja, tem que ter um motivo forte para você poder prorrogar esse procedimento administrativo municipal mais de 90 dias. E aí o prefeito tem que dar o de acordo e a municipalidade tem que justificar por que esse procedimento não foi concluído dentro de 90 dias. Então, no meu caso... eu entendo que todo procedimento administrativo que estiver fora desse prazo, automaticamente ele não pode mais punir o servidor. Mas aí o que ocorre, doutor? Eu até estou espantada agora, o senhor me dando essa informação, que, por exemplo, eu tenho 3 PADs, né, sendo que ele já tem mais de 2 anos, ele tem 2 anos e 4 meses. Ele, no caso, que caminho ele estaria hoje? Arquivado? Como... Então, eu não sei. Sim. Não tive conhecimento dos seus processos. Sim. Mas se ele tem mais de 150 dias, no caso, na verdade, eu diria até mais de 90. Sim. Porque para chegar em 150 tem que ter um motivo forte da administração pública, uma justificativa por escrito de por que ele chegou a esse prazo, não foi concluído no prazo de 90 dias. Então eu entendo que esse procedimento é nulo. O servidor não pode mais ser punido por aquela falta, tendo em vista que o município perdeu o prazo. Mas é interessante, eu não sabia disso. Deixa eu ver, eu estou passando... Está previsto aqui, 2 anos 231 da nossa lei, da lei 1470. Não vou dizer ao senhor que sem dormir não, que eu estou dormindo, mas eu tenho passado 2 anos e quase 3 meses e dentro deles. E uma coisa importante que eu também vi aqui da leitura da lei... Sim. É que o inquérito administrativo, quando instaurado, tem que haver uma publicação no Diário Oficial. E eu vi alguns procedimentos quando eu atuava lá no município que não tinham essa publicação. Sim, o meu primeiro procedimento não teve. Então, vamos fazer, doutor, dentro de todas essas informações da lei que o senhor tem nos trago, um resumão de tudo. Nós temos uma lei que é pouco conhecida no nosso município, né? É isso aí. O PAD, ele tem um rito que ele tem que ser cumprido. Nós temos uma comissão de ética. Em algum momento lá atrás, doutor, antes de 2019, essa comissão chegou a atuar? O senhor tem esse dado para me passar? Vou te dizer a verdade.
Eu não tenho certeza, tá? Sim. Eu acho que essa comissão nunca foi instaurada. Essa comissão, Até no caso, ela porque está à frente da comissão de inquérito. é como se fosse um ato preparatório Sim. ao procedimento administrativo. Sim, entendi. Quem vai apurar se existe uma justa causa para se instaurar o procedimento administrativo disciplinar é a Comissão de Ética e Disciplina. Sim, compreendi. Então, desde a criação da lei, que foi lá em fevereiro, né? Sim. Fevereiro de 2019, eu entendo que todo processo administrativo disciplinar teria que passar primeiro pela Comissão de Ética para depois ser instaurado o procedimento administrativo disciplinar. E passando pela Comissão de Ética até a Comissão de Inquérito, também cumprindo prazos, né, doutor? Também cumprindo prazos. A Comissão de Ética também tem esses prazos para apurar essa justa causa e encaminhar esse procedimento para a Comissão de Inquérito. E após a Comissão de Inquérito tomar ciência, é quando o servidor apresenta a sua defesa, pode apresentar as testemunhas ou as provas. Se a Comissão de Inquérito entender que existe a justa causa para o procedimento seguir, tem que se fazer aquele lavrar um termo, Sim. né, da abertura do procedimento, pedir autorização ao prefeito, dar conhecimento ao servidor para apresentar uma defesa prévia. Sim. E aí, se for o caso, mais à frente tem que seguir todo aquele rito, né? Se apresentar uma defesa definitiva, tem que ser ouvido testemunhas caso seja rolada pelos servidores, da produção de provas. E aí, ao final, a comissão decidir se aquele fato em si vai ser punido ou não. E qual vai ser a punição que vai ser aplicada. Com base naquilo que a gente falou, na proporcionalidade. Sim, é um direito do servidor processado a rolar testemunhas e provas. Ele tem esse direito. A comissão de inquérito tem que dar essa prerrogativa a ele. Essa prerrogativa. A comissão... Se a comissão não der esse direito ao servidor, o procedimento também é nulo. A comissão de inquérito, doutor José Guilherme, é formada... Quem no caso atua? Quem são os servidores da prefeitura? É sobre uma eleição entre eles? Quem constitui a comissão de inquérito? Quem constitui a comissão de inquérito é o prefeito, o chefe do executivo. Sim. Tá? Ele constitui a comissão de inquérito e diz a lei que a comissão de inquérito tem que ser composta por servidores estáveis. Sim. Não pode haver ali um servidor em cargo comissionado. Um nomeado, vamos dizer assim. Nomeado. Teria que ser um servidor concursado. Sim. Ou estável, né, que a gente chama aqueles servidores desde diante da Constituição São Federal, os legitimados, né? A gente chama dessa forma, então, né? Eu entendo que também é estável. Então, ele, a meu ver, ele poderia participar de uma comissão de inquérito. Sim, compreendi. Por isso que eu falei daquela vez que no começo que eu vi um caso de um procedimento disciplinar que foi anulado, uma demissão, na Justiça do Trabalho, porque um dos servidores que estavam compondo aquela comissão administrativa disciplinar não era servidor estável, era um servidor comissionado. E fez parte da comissão, atuou no procedimento e por causa disso o servidor conseguiu anular a decisão. É algo, doutor José Guilherme, também que eu tenho pesquisado muito. Eu não sou catedrática na área, o meu filho está me dando a honra de, futuramente vai ser seu colega, ingressou na Faculdade de Direito, meu filho mais velho, é sobre a recondução. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, que é quando o servidor ele pode trabalhar em outro município, né? Mas isso é após o procedimento ter sido julgado ou no momento, vou configurar para o senhor. Eu sou professora, é só um exemplo que eu estou dando. Então, eu estou sofrendo um PAD, mas eu não estou mais me sentindo bem naquela unidade. Gostaria de ser transferida para um outro município. Isso é permitido ou só após a finalização do PAD? Normalmente, quem está passando por processo administrativo disciplinar não pode ser cedido a outro município. Sim. Então, ainda tem essa questão. Salvo engano, tem impedimento, sim. Tem, tá? Sim. Ou do nosso município ou do município que está recebendo. Mas após ele finalizado, também se o servidor manifestar esse direito... Não há impedimento. Mesmo que ele seja condenado, porque essa condenação vai na ficha funcional do servidor, não vai, doutor Zé? Então, se for uma punição de advertência, suspensão, censura, sim, normalmente fica registrado. Sim. Tá? Mas essa ficha funcional tem que ter sigilo, ela não pode ser divulgada.
entendeu? Os outros servidores não podem tomar conhecimento disso. Sim, e Isso é tudo através de um processo administrativo interno. tudo, vamos dizer assim, Normalmente... em sigilo, né, doutor? Tudo em sigilo. Uhum, Até porque hoje a gente tem a Lei Geral de Proteção de Dados, então essas coisas não podem ser divulgadas, sim, né? E normalmente para se fazer a cessão do servidor, normalmente tem convênio entre os municípios. sim, é o que a gente chama permuta, né? A gente Aí chamaria na normalmente o educação. município faz um pedido para a cessão desse servidor para o outro município. Às vezes o prefeito, normalmente de um município, faz o pedido para o prefeito para o outro. Mas o servidor Aí tem um procedimento poderia, administrativo interno para se autorizar essa cessão. o servidor poderia se sentindo desconfortável. Eu estou falando para o senhor no caso da minha área, que é o que eu tenho conhecimento. Ir, né, por essa questão do PAD como um motivo para ser cedido, pelo desconforto, pela humilhação, pelo constrangimento, porque é muito difícil, né, doutor José Guilherme, a gente passar um processo administrativo, estar atuando no mesmo local que ele ocorreu e fica, né, aquele ambiente pesado, aquele ambiente desagradável. E eu queria saber se dentro da lei, por ser o servidor concursado, ele tem esse direito de subtrair essa informação e reforçar a sua ida para um outro município, ou não. Então, eu acho que depende, cada caso é um caso, né? Como você fala. Sim. Depende muito da situação. Depende do tipo de fato que ocorreu. Sim. Mas eu acho que cabe ao servidor tentar uma realocação Sim. dentro do próprio município, não necessariamente sair do município. Sim. Entendeu? Isso é permitido, né? Permitido. Sim. Vamos falar um pouco mais das leis, né, doutora? Eu acho que... No caso de vocês, professores, sair de uma unidade para outra. Sim. Ou do município mesmo. Aqui, geralmente, a gente permuta muito com municípios Bom Jardim, né? Os colegas. Daqui que estão dando aula lá, outros Exatamente. Lá aqui. Porque realmente para as pessoas que passam por essa situação, e principalmente eu que passei, é desagradável, né? Constrangedor, porque a gente não lida só com os colegas, a gente lida com os pais, com as crianças, né? De uma forma geral. Nós já estamos encerrando, infelizmente. Eu vou deixar o final para o senhor falar um pouco mais sobre alguma lei que a gente não tenha citado, deixar sua rede social ou um contato que queira, tá bom? E lhe agradecer. Eu tenho, assim, uma grande honra em receber aqui, um prestígio muito grande com a sua presença, porque nesse momento eu estou representando várias vozes junto comigo. Por seus esclarecimentos, quero que retorne, faço questão, para falarmos sobre os planos de cargos e salários, que é algo que também está muito latente. E vou deixar da regência, que foi incorporada no piso. Foi incorporado ao salário de vocês. Exatamente. Eu vou deixar o final com o senhor e agradeço muito. Volte sempre, a casa é sua. Obrigado. Primeiro, agradecer o convite, estou à disposição de todos. Como eu disse lá naquela live que a gente fez com a Denise. Sim, eu acompanhei. Eu acho que cabe a todo o servidor público que se entende, né, que está sofrendo algum tipo de assédio ou de punição indevida, cabe a ele procurar a justiça, cabe a ele procurar o advogado, o Ministério Público do Trabalho e pedir orientação, pedir esclarecimento, e deixar claro que, assim, existem procedimentos a serem seguidos pelo município para que aquele servidor possa ser punido. Sim. Né? Sofreu uma advertência disciplinar, por exemplo, que tem que ser seguida sob pena de nulidade. Sim. E aí, para terminar, quando a gente disse a questão dos prazos lá do procedimento administrativo disciplinar, mesmo após a decisão final da comissão de inquérito, cabe um pedido revisional, está previsto também lá na Lei 1470, que é endereçado ao prefeito. E aí o prefeito também tem um prazo aí de 30 dias para dar uma resposta. Correto. Tá? E aí, somente após isso, que eu entendo que o servidor deve buscar o judiciário. Doutor, mais uma vez, muito obrigada. Para mim foi assim um privilégio, uma honra recebê-lo. Depois, se o senhor pudesse, por gentileza, me ceder essas informações da sua lauda para que eu repasse, né, aos colegas a respeito dessa lei.
É muito importante a informação, o esclarecimento. E no próximo episódio, para fechar, nós teremos aqui Taruama Aquino para falar sobre inclusão. Fiquem todos com Deus e até a próxima edição.